Por que muitas pessoas ainda têm tanto medo da morte? Seria por conta da ignorância de não saberem o que irão encontrar do outro lado? Ou seria o contrário? O pavor por saberem muito bem o que as aguardam no fim de suas jornadas. A morte, para alguns, pode significar o fim, para outros, o recomeço. Mas há quem diga que ela é apenas o reencontro da consciência do ser com sua própria alma. Ou o contrário disto. Eu sou o David Mendes, e este é o 6º episódio da série Histórias Perdidas, onde vamos cruzar o portal que separa o mundo material do espiritual, apenas para trazer à vida aquele que por 33 anos sepultou os mortos. No dia 1º de março de 2018, o arquivo vivo dos mortos de Tremembé partiu deste mundo, levando consigo um acervo de valor histórico imensurável. Quem via Agostinho Longo perambulando por essas ruas fúnebres não podia imaginar o quanto de conhecimento histórico ele colecionou em sua jornada como o coveiro de Tremembé. Seu Agostinho? Nossa, seu Agostinho era demais, seu Agostinho era incrível. Seu Agostinho sabia tudo aquele cemitério, conhecia todas as sepulturas, sabia onde estava enterrado todo mundo, né? Aqui tem muitos sonhos, né? Enterrados, muitos amigos. Aqui atrás mesmo, pouco tempo atrás, sepultamos César Lazzarini, um amigo, um companheiro que trabalhamos junto há muito tempo. Pessoas que fizeram parte da nossa vida de uma certa maneira, e uma delas é o seu Augusto, né? Augustinho Longo da Silva. Quando eu vim trabalhar, uma pessoa que sabia muito, e mesmo assim com a sua humildade, chegou em mim e disse, o que nós vamos fazer? Eu disse, o que nós vamos fazer? Eu não sei, cara, eu vim aprender, porque o senhor tem quase 27 anos aqui de cemitério, então eu vim aprender, eu não vim ensinar, eu vim aprender com os senhores. Eu conheço ele pessoalmente, tenho amizade com ele, de vez em quando a gente se conversava, né? Porque infelizmente Deus o levou. Mas uma pessoa honesta, séria, entendeu? Uma pessoa de fácil acesso, de você conversar com ele. Então, não tinha muita intimidade assim, pessoal com ele, entendeu? Porque a luta dele e a luta minha é completamente diferente, né? Mas toda vez que eu precisei dele, lá dentro do cemitério, ele me atendeu muito bem. Nasci e fui criado, né? Aqui em Tremembé. E aqui no bairro do Bom Jesus eu morei aqui durante alguns anos. Eu me lembro que eu saí daqui, eu tinha uns 14, mas sempre frequentei esse bairro. E o seu Agostinho é um grande profissional, né, pedreiro na sua área aí. Pelo que eu sei, desde quando eu conheço ele, sempre trabalhou aqui no cemitério. E eu gostava muito de conversar, né, com ele. Para falar do meu pai é fácil. Ele quebrou todas as barreiras. Ele foi uma pessoa assim, sempre correta, sempre tentando agir o mais certo possível. Então, para falar dele, é só desse jeito, falando as coisas boas que ele fez, né? Como profissional, conhecia bem o trabalho dele aqui no espaço, né, do cemitério Tremembé. Mas muitas vezes que vim aqui, ou às vezes que eu vim aqui, falava mais como amigo. Mas o que me mostrou e me chamou a atenção foi a humildade dele saber tanto, e mesmo assim, mesmo com tanto tempo de prefeitura,
né, vir se colocar à disposição. Tanto que quando eu precisava achar, principalmente os mais antigos, uns túmulos antigos que a gente precisava achar, ele vinha e já sabia onde era e sabia até o dia que foi sepultado. Então isso ele passava pra gente, né? Então ele sabia muito e não guardava para ele. Isso que eu achei muito interessante. Tanto é que o nosso amigo, quando ele veio aqui esses dias, eu estava com um mapa na mão. Aí eu disse para ele, ó, se o seu Augusto estivesse aqui, eu não precisava nem do mapa, porque ele era o nosso Google. Além de que um bom pai de família também, né? Sempre ali com a família, ajudando os filhos e tudo. Ele, em casa, ele sempre foi uma pessoa sempre preocupada com a minha mãe, né? Porque ela tinha uns probleminhas de saúde, entendeu? E ele nunca esquecia, né, dos dias dos namorados, né? Ele sempre se preocupava, sempre dar um presente para ela, tal. Ou no Natal, né? Ou Dia das Mães mesmo. A lembrança maior que eu tenho do seu Augustinho não é nem daqui propriamente dito do cemitério, né? Porque eu passei a minha vida aqui, então via o seu Augustinho diariamente, né? Mas o que mais me cativava nele era o amor que ele tinha pela esposa dele. Era uma coisa assim incrível, né? Tem uma lojinha aqui nessa rua, então eu sempre me encontrava com ele nessa loja. Na verdade, ele era um homem muito sério, muito sisudo, né? Mas se você quisesse ver seu Augustinho rindo, era o dia das mães, dia dos namorados, dia do aniversário da esposa dele. Ele não deixava passar uma data em branco sem comprar um presente para ela, sem fazer uma homenagem para ela. E me dá até arrepio quando eu lembro, porque era lindo mesmo. Ele entrava na loja e pedia ajuda para escolher uma coisa bem bacana. E sempre que ele comprava alguma coisa para ela, ele sorria. Era a única vez que eu via ele sorrindo assim, porque ele era muito sério. E isso eu vou guardar sempre na lembrança. Para mim, né, eu acho que eu fui um dos primeiros, né, que citou o cemitério. Na verdade, né, as pessoas nem queriam que entrasse como um ponto de referência de turismo, mas primeiramente pela arte sacra, né, que existe dentro daqui do cemitério, nos túmulos, né, você acaba encontrando muita arte, né, imagens, os próprios túmulos mesmo, jazidos aí. Então, primeiramente pela essa parte da arte sacra. E outro ponto que eu acho muito importante, porque possivelmente onde que é a capela ali de Nossa Senhora Conceição, possivelmente ela tenha sido a primeira, não com essa construção, mas nessa mesma região aqui, possivelmente tenha sido a primeira capela do município de Tremembé, porque aqui onde é o cemitério, onde fica a antiga, mais para baixo um pouco, que a gente tem conhecido, né, como popularmente falando, a Linha Velha, né, uma rua chamada Linha Velha, onde passava, né, a linha do trem. E nessa região é que Cabral ele levantou acampamento quando chega em Tremembé. E quando ele chega, ele traz, né, junto na sua bagagem, a Nossa Senhora da Conceição, onde é levantado essa capela. A capela era a igreja de Tremembé, Nossa Senhora da Conceição, entendeu? Até o aparecimento da imagem do Senhor Bom Jesus. E essa imagem, Nossa Senhora da Conceição, ela se encontra dentro da igreja lá, guardada. Não é de madeira, é de uma massa. Não sei de onde veio, quem foi que fez. Eu sei que ela tem lá. Se você quiser conhecer a imagem, é só chegar lá, o padre mostra para você. Está na Basílica do Senhor Bom Jesus. E a Basílica também não era Basílica. Era matriz, era a igreja, depois ficou matriz do Senhor Bom Jesus.
Em 1994, ela foi ordenada a Basílica Menor do Senhor Bom Jesus. No Brasil só tem 4 basílicas menor. Por Tremembé ser um cemitério pequeno, então praticamente, você sabe, uma cidade com 45 mil habitantes, ter um cemitério pequeno, fica dificultoso ter espaço para todo mundo. E é uma cidade pobre, que nem todo mundo pode ter o seu jazido perpétuo, concorda? Então, em virtude de seu cemitério pequeno, tanto é que eles estão fazendo, beirando os muros, fazendo uns jazigos, tipo gavetas, 4 gavetas, uma em cima da outra. Então, quando morre uma pessoa que não tem condição, não tem túmulo, pessoa pobre da roça, eles enterram nessas gavetas. E, às vezes, a superlotação faz com que retire até antes do tempo as pessoas que estão nesse jazido. Então, o que eles fizeram no cemitério? Fizeram um poço, tipo uma cacimba seca, entendeu? E quando tirava o corpo da pessoa para colocar um outro, numa emergência, por exemplo, que não tinha espaço, o que eles faziam? Pegavam os ossos dessas pessoas e jogavam nesse poço. E esse poço, então, ele tem o nome de Poço das Almas, porque ali tem japonês, tem preto, tem branco, tem mulher, tem criança, Poço das Almas. Tanto é que tem um cruzeiro lá, tem o lugar que mais acende velas é nesse lugar. Eu sei que ele existe há muito tempo. Pela idade que eu tenho, entendeu? Eu acho que tem mais de 50 anos aquele poço. Ele conhecia muitas histórias aqui, né, do cemitério. E uma delas é do tio Raimundo, né, que foi que até no túmulo dele tem, né, dizendo cativeiro, porque ele disse que era natural de Maranhão, mas disse que pegou tempo ainda da escravidão e tudo. Então ele me contou sobre essa história que eu achei super bacana, mas ele tinha muito conhecimento sobre as pessoas que se encontram jazido aqui. Eu sei que todo mundo vai lá, nesse túmulo dele, faz suas orações, acende vela, diz que recebe milagre dele, alguma coisa. Quem pode provar isso aí é só Deus, ou quem recebeu o milagre, né? Mas é um dos túmulos mais frequentados, é o túmulo dele. Então, eu acho muito importante que fosse estudado mais sobre esse assunto, né, a fim de promover isso também, porque além dessa parte artística e sacra que se encontra no cemitério, tem essa parte histórica e também as personalidades, né, como eu citei, do tio Raimundo, tem muitas outras personalidades aí que fez parte, né, da história de Tremembé, da construção, cada um com o seu jeito e com a sua participação, mas está tudo aqui. Então, acho que um dos pontos chaves, né, para que seja trabalhado o turismo no cemitério é um pouco estranho, né, mas não é assim, a gente conhece histórias aí de vários cemitérios aí que são ponto turístico, né? Uma coisa muito interessante é que o necrotério da cidade era aqui nesse cemitério, no fundo aqui da capela. Tinha um quartinho
Então, muita gente morria no Paraíba, né, naquela época, e esses corpos vinham, às vezes eram encontrados dias depois, eles vinham para cá, para o necrotério. Eu me lembro de ter visto um senhor que foi morto com uma faca atravessada no pescoço. E olha para vocês verem que coisa gozada, né? Eu era criança e nada disso me traumatizou. A gente cansou de ver esse tipo de coisa aqui no necrotério. Hoje em dia fazem tanto sigilo, né? E naquela época, não sei, parece que a morte era encarada de uma forma mais natural. Pelo menos comigo era assim. E felizmente, talvez, a última vez que tive contato com ele foi em janeiro, mais precisamente, acho que dia 5 de janeiro, nós estivemos lá em Pindamonhangaba. Nessa oportunidade, ele estava deixando os dados para a confecção de uma escritura de um terreno que compramos. Ele comprou dele, eu comprei o meu. Então, em Pindamonhangaba, no cartório de notas, né? Foi a última oportunidade que estive com ele. Talvez prevendo assim uma despedida, porque 3 meses depois, né, dessa data, ele infelizmente nos deixou. Um dia a gente vai se encontrar. É isso aí. Grande amigo. Só isso. Foi uma grande perda o São Agostinho conhecer todos os túmulos aqui, conhecer as... Não, foi sim. Eu acredito que, né, que esse trabalho que você está fazendo agora seria muito interessante que tivesse feito enquanto ele com vida, né? Porque com certeza muitas histórias que hoje você conhece, que você tem levantado, algumas curiosidades, até como você veio falando sobre o túmulo do Paredão, muitas histórias ele levou com ele, que poderia ter ficado registrado, né? Que é importante para a história, né? Da nossa cidade, para a cultura, né? Para o desenvolvimento também das pessoas que estão vindo aí né? Que são mais novos aí, tá conhecendo, né? Alguns fatos interessantes aí. E com certeza essa perda foi muito grande mesmo, porque com ele foi muito dessas informações que poderia ter sido registrado, tá guardado, arquivado hoje. E eu acredito, né, que ele deve estar num lugar melhor, sei lá. Às vezes a gente fica pensando assim, né, como é que ele ia estar aqui hoje, né, conversando com a gente, dando sempre conselho e tal. E faz falta. A pessoa que ele foi, né, que ele sempre deu ensinamentos bons pra gente, né? Então, isso aí não tem dinheiro que pague. Isso aí foi uma coisa muito boa que ele fez pra nós, sempre deu muitos exemplos, né? Então, é isso. Então, são coisas que vai ficando e deixa muita saudade na nossa vida, e dizer que ele faz muita falta aqui para nós, né? Mas sei que onde ele estiver, tem que estar nos braços de Deus e olhando por nós. Eu sei é o seguinte, esse seu Raimundo, ele morava lá na Maristela, sabe? Lá com os frades lá, sabe? Como é que chama? É trapista, sabe? Agora eu lembrei. Então daí a esposa dele faleceu, ele pegou, para não ficar só lá, né? Ele veio aqui para Tremembé. Chegando em Tremembé, encontrou com o seu Eugênio Guizar, sabe? É muito conhecido aqui no Vale, né? Daí ele pegou e encontrou com o seu Eugênio, ele pediu serviço para o seu Eugênio, sabe? O seu Eugênio era dono da Ordez, onde que fazia taco, sabe? Aqui no centro mesmo. Daí
Ele pediu o serviço, eu falei, mas tá de idade já, não dá pra você trabalhar, pô. Ele falou, não é que foi pra ele ficar de guarda, falou assim. Daí ele pegou, falou assim, eu vou roubar o serviço pra você então. Põe uma cadeira assim na frente da fábrica, né? Você vai ficar aí. E ele ficou lá do jeito que ele está sentado ali, sabe? Daí foi indo. Daqui a pouco, quando foi um dia lá, ele faleceu. Mas antes de falecer, ele pediu pro Jânio Guizar, né? Que ele queria uma banda, queria padre, queria coroinha, sabe? Daí ele pegou e falou assim, o senhor não vai perder nada comigo, não. Daí o Jânio Guizar pegou e falou, tá bom. Quando ele faleceu, o Jânio Guizar cumpriu sua promessa, né? Pegou e falou assim, então agora tem que fazer o que ele pediu, né? Foi lá, encomendou uma banda, padre, coroinha, sabe? Foi um enterro bonito, né? E tem essas plaquinhas, agora não tem aqui, sabe? Mas antes tinha umas plaquinhas que eles colocavam com o número, né? Daí, terminando o enterro, o sepultamento, né? O coveiro foi e colocou a placa. O Jânio Guizar pegou e jogou aquela placa, né? Na Federal. Deu na cabeça. Acertou, foi na Federal, mas... Daí, é isso aí que eu posso falar para você. E todas as pessoas que vêm aí, que pedem uma graça, eu aceito, né? Legal. Recebe. Ele tem fama de ser milagreiro. Milagreiro é escravo, né? O senhor conhece algum milagre que ele fez? Muita gente vem aqui e fala que já recebeu, né? Muitas graças dele, né? Então é isso aí que eu falo para você. Tá. Sobre o cemitério aqui, o senhor já viu alguma coisa estranha, não? Não, nunca vi nada, não. Tá. Eu gosto mais de ficar aqui do que em casa. Ah, é? Eu já fiz esse sepultamento aqui 1h da manhã, aqui, meia-noite. Do primo desse rapaz que trabalha no escritório. Ele morreu lá em Batuba, né? Foi fazer a entrega de arroz lá, resolveu, né, dar um mergulho lá e morreu lá. Daí o corpo dele chegou aqui, era meia-noite. E eu estava só aqui. Daí eu tinha abrido buraco lá e tal. Fiz o sepultamento, era meia-noite. Mas não tem nada não, não tem receio de nada aqui não.